Clemente Belo. Isso? Isso. O senhor já teve ali um momento para falar com o seu defensor? Conversou com ele? É. Conversou com ele. Aqui o senhor tem o direito de ficar calado. O senhor não está obrigado a responder pergunta de ninguém aqui. Certo? Nem que isso aí possa ser usado em seu prejuízo. Como também em caso de confissão quanto à autoria do fato, essa confissão ela pode te trazer benefício numa eventual condenação. Eu pergunto para o senhor quer ficar calado, o senhor quer responder as perguntas de todos aqui, ou quer usar o direito de ficar calado? Vai. É um tipo de direito. O senhor quer ficar calado? Tá, eu vou fazer só a qualificação do senhor. Brasileiro, Estado Civil, viúvo? Viúvo? Nome do pai e nome da mãe, do senhor? Maria Clemente Belo, João Clemente Belo. Data e local de nascimento? Minha? É. Minha 9 de 1947. 47. E local? A data do documento, né? Tá, e o local? Local, Patos de Minas. Pato de Minas. Hoje o senhor está com quantos anos? A idade minha mesmo, não posso falar, né? Não. Aqui está documentado. Documento? O senhor está falando aí que foi registrado depois, né? 78 anos, 7 meses, para ele. Tá, a de hoje. Agora. Aqui está no documento. 78 anos. Tá bom. Então, mais uma vez, o senhor quer fazer uso do direito de ficar calado? Quero. Então tá bom. Podemos encerrar. O senhor pode voltar lá para aquele lugar. Marcos Antônio Aparecido Belo. É isso? Sim. O senhor tem parentesco ali com... Não, é continuar de frente. O senhor tem algum parentesco lá com o acusado, Antônio Clemente Belo? Sim. Você é o que dele? Filho. Filho. Está sendo ouvido como um informante. Eu vou pedir para que você relate aqui só aquilo que você viu ou ouviu sobre o ocorrido, ou sobre a pessoa dele, o Antônio, ou da Maria Correia. Maria Correia é sua mãe? Sim. Então, sem interesse de beneficiar o prejudicado, tá bom? Doutor promotor vai fazer pergunta, doutor defensor e os jurados aqui tiverem interesse. Passa um pouquinho. Parece que... Pois não, doutor Milton. Parece que o senhor sabe sobre os fatos, sobre o relacionamento, chegou, onde chegou. Conta, o senhor sabe sobre os fatos, como é que era o relacionamento dos seus pais, os jurados que se prenderam. Os fatos foi que nos últimos dias que antecedeu a situação é que estava havendo, por parte dele, muitos ciúmes da minha mãe, né? Ele algumas vezes falou que tinha percebido, tinha visto que a minha mãe não estava em condições normais e que estava me traindo, sendo que não era isso. Coisa da cabeça dele, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito fiel e ela não seria capaz de fazer isso. E aí, mais perguntas? Pode continuar, pode continuar. E aí estava tendo esse desgaste entre os dois. Ela não podia mais sair de casa, ela não podia fazer as coisas que ela vinha fazendo. Tanto que chegou no ponto que ela começou a se afugentar. Por 2 ou 3 vezes ela saiu de casa. No que antecedeu esse caso aí, naquela semana ela também saiu de casa. Ela foi buscar lá uma ajuda, um conselho, alguma coisa, uns parentes lá mais próximos dele, até mesmo dela também um pouco, lá no exterior. E ela voltando, ela não voltou para casa, ela ficou na casa de uma irmã minha, por 2 ou 3 dias, que lá ela perguntou, e ele em casa, aguardando ela chegar. Aí, entre conversas, não minhas, mas de irmão meu até aí, parece que eles entrou no constante lá que iria buscar ela. E ela mesma falou que não precisava buscar não, que ela mesma ia por trás das pernas dela. E ela voltou para casa. Se eu não me engano, isso foi no sábado. Porque esse dia é o domingo do dia das escolas. E ao chegar em casa, fizeram, tipo assim, umas pazes. Achei que eles deram um acordo lá, conversaram, né?
Mas o meu irmão percebeu que ele estava muito alterado, ele não estava normal, né? E aí eu estive lá no sábado, conversei com ele, na porta lá de casa, perguntei, falei, olha, você está meio alterado, você está nervoso, vamos acertar as coisas, né? Minha mãe voltou para casa. Inclusive eu vi ela passando lá no fundo, mas eu não fui lá, eu não fui. Porque o meu pai ele tinha tantos ciúmes dela, tanto assim. Prendia ela tanto que eu tinha ciúmes dele e nós filhos também, né? Eu fiquei com receio de eu ir procurar ela, e ele já estava nervoso, poderia até ser pior, né? Então eu não procurei minha mãe, só conversei com ele. Ele agredia ela? Tinha agredido em 2 vezes anteriormente. Agora, naquele dia do acontecimento, não. Mas anteriormente. Mas anteriormente eu agredi, dias e fatos, né? Por 2 vezes. Ele tem que tomar providências médicas. 2 meses que O que acompanhei. ele fez? Hã? O que ele fez? Aí, entre eles lá, foi um empurrão, foi um mudo, e machucou a face dela. E aí eu procurei medicamento, procurei médico, né? E ficou resolvido. Enfim, Mas ela só era sufocada por ele. sim, é aquele tipo de pessoas que eu não aceitava, assim, ela ficar ausente, né? Eu queria que ficasse muito mais próximo do que mais longe, né? Tipo assim, queria ter ela de perto, né? Era assim. E aí aconteceu, eu fui embora para casa, sábado, e meu irmão ficou lá. Quando foi no domingo pela manhã, aconteceu o que aconteceu, naquelas horas anteriores, e eu fiquei sabendo do acontecimento umas 6h30 para 7 horas da manhã por telefonema. Aí eu até orientei meu irmão, falei assim, pelo amor de Deus, se isso aconteceu, não toque nela, não mexa nela, para não alterar a cena do crime ali, né? E nem ficar sinais dele também dela, né? E acho que isso ele me respeitou, esperou eu chegar. E quando eu cheguei, ele falou, olha, se encontra ali, fala, você quer ver? Eu falei, não quero ver. Vamos chamar as autoridades competentes. E comecei a fazer os contatos com as autoridades, né? SAMU, bombeiro, polícia, enfim. Até que foi chegando todo mundo. Então, não sei o que você falar para o senhor, o que aconteceu. Quando você chegou lá, já estava morto. Eu não sei, porque eu não fui lá. Aí eu esperei a presença dos militares bombeiros, né? Foi SAMU, não sei, chegou primeiro lá. Aí eles fez a publicidade da morte já. Eu falei, não, ela está morta. E aí, tomou a providência de chamar a polícia e o resto de financiado. Satisfeito. Doutor Luiz César, pela defesa do réu. Obrigado, excelência. Bom dia, Marcos. Marcos, vou complementar com você, professor defensoria, para a gente entender um pouco essa situação e lá para a identificação do fato. Os seus pais, teve notícia dos autos que seus pais se relacionaram com 54 anos, é isso? Sim. O senhor sempre conviveu com eles? Sim. Sempre próximo? Apesar de estar casado, né? Mas eu sempre morei próximo e sempre cuidei. Porque O senhor viveu dentro da casa mesmo deles, até que idade? por volta de 20 para 21 foi quando eu casei, primeira vez. 20 para 21. Então você acompanhou esse casal, seus pais, durante o primeiro e 20 anos. Sim. Como era esse relacionamento? Você chegou a dizer aí que, próximo à data do fato, estava tendo muito ciúme. Mas como era ao longo desse... Você consegue lembrar ao longo desses 30, ou 54, ao longo dos 20, 30, 40 anos, você consegue lembrar como era esse relacionamento? Sim, era uma constância, era a mesma coisa. Sempre o meu pai tinha o desejo e a vontade que ela ficasse do lado dele, sempre. Então, minha mãe não viajava, minha mãe não saía. Minha mãe sempre teve esse ciúme com ela. Sempre foi ciúmes mesmo, ciúmes, entendeu? Mas você, nesse período, você disse que mais próximo ao fato, teve até... Isso parece que estava mais acalorado esse ciúme por conta de algumas saídas da sua mãe, né? Isso, chegou uma época da vida, não sei se ela cansou, né, de ficar obedecendo, aí ela começou a
a viver mais, assim, mais para os filhos, mais para os netos. Ela tinha um dom, ela cantava, ela gostava muito de cantar dentro de casa, sempre minha mãe cantava, entendeu? Sempre de manhã, de tarde, à noite, sempre minha mãe estava cantando. E nos últimos anos, eu acho que para ela poder se sentindo mesmo presa ali, só, ela começou a fazer composições de música, versos. Tanto é que ela tem 2 livros editados, e editar um terceiro, desses cadernos que ela tinha lá em casa, lá no lugar que ela costurava, que ela era costureira. Então, quando ela não tinha assim, algum serviço, ou então à noite, que ela perdia o sono, algum momento, ela ia fazer as escritas, músicas, ia fazer composições, entendeu? E aí ela começou, acho que, querer mais viver, assim. E foi quando mais despertou os ciúmes nele, né? Foi aumentando esse ciúme. Foi. E também, assim, hoje a modernidade, com o celular, meu pai não tem celular. Ele não tem celular. Mas a minha mãe tinha, né? Nós demos um aparelho para ela e ela despertou aquele negócio de ficar no celular dele. E aí, como tinha muita amizade, as amigas de fora ligavam, passava horas e horas conversando com ela, e também isso despertava meu pai um ciúme. Acho que ele pensava que poderia ser um homem, sei lá, alguém ligando para ela que não fosse, né, gente da família, né? E esse celular também foi, na minha Marcos, foi uma das coisas também que acho que ajudou a dar uma calorada no clima entre os dois. Muito obrigado. Juradas, alguma pergunta? Sem pergunta, me diga uma coisa. O senhor falou aí, esse ciúme era desde o início da convivência? Sempre teve esse ciúme? Sim, a minha presença de filho, sempre observei que ele tinha ciúmes, né? Muitos ciúmes. E esse ciúme resultava em agressões verbais ou agressões físicas? Nos últimos anos, 2, 3 anos, que começou a ter as agressões mais calorosas, mais verbais, sim, e depois até corporal. Mas no passado sempre foi mais dele impor. Ó, eu não quero isso, eu não aceito isso, né? Entendeu? Sim. Alguma pergunta? Não? Podemos encerrar. Fernando Dias Belo. Isso? Belo. Fernando, interesse seu ser ouvido sem a presença do Antônio? Isso. Tá, você então é filho do Antônio Clemente, né? Ora acusado aqui. Está sendo ouvido como informante, mas eu vou pedir para que você relate aqui só aquilo que você teve conhecimento. Certo? Sem interesse em beneficiar ou prejudicar quem quer que seja, sobre o fato ou sobre a pessoa do seu pai e da sua mãe. A Maria Correia era sua mãe. Isso. Então tá bom. Doutor promotor vai fazer pergunta, doutor defensor e os jurados que tiverem interesse, tá bom? Doutor Luiz, pois não. Narra pra gente aqui como é que é o relacionamento com o seu pai e sua mãe, o que aconteceu naquele dia. Olha, o relacionamento deles só foi um. A vida inteira eles moram juntos, nós todos somos filhos dele. Assim, com a gente, ele nunca foi agressivo, porém ele tinha esse ciúme doentio dela. Ela às vezes não podia nem ir no mercado, ele já ficava transtornado, preocupado, com raiva dela. Era assim, mas a nossa vida sempre foi junto. Né? Só eu tenho 3 netos, que é bisneto. Família nenhuma, né? Ela, Ele chegou já a agredir fisicamente? há uns 2 anos atrás, antes da morte dela, ele deu um murro, pagou o curso, deitou tudo. A gente fez uma reunião, conversou com ele, chegou um ponto, pai, você não pode fazer isso, nós podíamos dar parte, senhor, não. Aí, voltou, e ele só dessa vez, não. Violência, muita violência. Ele não gostava de sua mãe, saía de jeito nenhum, nem nada, devia sufocar. A vida toda. A vida toda. E o que aconteceu naquele dia lá? Conta pra gente. Olha, naquele dia, eles tinham dado umas briguinhas lá, uns 3 dias antes. Ela foi para casa de uma irmã minha, que era lá mesmo lá. Olha,
Eu só vou ficar aqui quando você resolver fazer um tratamento médico. Você não vai ele, cara. E ele não aceitava. E com muita gente insistia, então ele ficar pegando pé, ela voltou. Ela ficou 3 dias, se não me engano, minha cabeça não foi para casa. Nesse dia, todo mundo estudou, professor, todo mundo foi aqui em casa. Era um dia de sábado, se eu não me engano, eu tinha trabalhado na sexta, e no sábado nós ia folgar. Bebi umas 2 latinhas e fui dormir no meu quarto. Meu quarto é o primeiro da casa, e eles é o último. Eu, cansado do trabalho, apaguei. No outro dia de manhã, 6h30, eu voltei de manhã, estava de folga. Eu vi os documentos dela assim, espalhando na mão, pensei, o velho já estava dormindo. Chamei. Não acredito, nem ele, nem eu. Aí resolvi as menções lá. Vamos lá. Era em cima da posta de sangue. No sinal, assim, já sei, peguei ela, geradinho de novo colégio. Minha ação foi, e lá no fundo de casa tem outra casa, que não tinha ninguém morando. Eu pensei, ele estava dentro, armado, né? Eu já. Ou talvez fez até um cigarro também, se precisou trabalhar, só que ele sabe. Em vez de eu for falar, eu fui para a rua, eu chamar, fui ligar para esse número ali. Não chamei por isso, não chamei ninguém, então eu vou ligar para o número dele. E fiquei lá na rua, nem os vizinhos não estão sabendo, eu estou ali, enquanto eu chego. Liguei para lá, aconteceu isso. Corre para cá, estou comigo. Então, eles correm, me chamam. Seu pai tinha arma? Não, tipo, não, arma de fogo não, mas faca, foguete, de foguete. E assim, aconteceu isso, aí, meus irmãos chegou, a gente chamou a polícia, chamou o bombeiro, só que ela já estava sem. Então chamou-se mesmo, eles vieram, eles devem ter que lá. Fizemos o funeral dela. Antes de fazer o funeral, na noite que liberou ela, só liberou de noite, e liberou para subir. Por um de trás. Aí quando eu virei meus sobrinhos, o pessoal já sabia. O telefone da viatura local, já ficou, ó, o cara está aqui. Aí quando eles vieram, ele não resistiu. Tentou mentir. O pessoal da CPR prendeu ele, seguiu. Aí ficou uns 40 dias lá. Aí até hoje, acaba aqui e vai para lá. Até então, eu era o único que morava com eles. E outro dia, eu fui para casa de um outro irmão meu, fiquei lá no peito, até o uma área. E eu nunca mais quis olhar no olho dele. Explica aqui, como é que era a sua mãe? Mas eu não doce pessoa, nunca bebeu, nunca fumou, nunca nada. Só trabalhando, era costureira. Vinha meninas de longe, de outros bairros, fazer roupa para arrumar, secar, para uma calça, para uma barra. Era assim, não ia. Porém, beleza. Eu não podia falar assim, Ela nunca foi no agressiva. shopping, eu vou no mercado livre. Ela nunca foi agressiva. Ele fala que ele não quer partir para cima dele com um pedaço de pau, só a parte dessa. Na noite, talvez de tanta sofrer no momento. Esse dia teve um estudo de agir e não teve chance nenhuma. Explica aqui, o seu irmão falou que ela cantava. Cantava, escrevia, livro, inclusive ela registrou, foi me engano, 2 livros. Participar desse projeto cultural e, né, assim, através de dela própria. Fazer inscriçãozinha lá, ia lá. Era assim, a vida da minha vida. Era costurar, cuidar da família e só. Mas nada, nunca teve luxo, nunca foi na praia, nunca foi nada. Empresa. Sim. Satisfeito, doutor? Doutor Luiz César. Sempre, moça. Sem pergunta, jurado, juradas, alguma pergunta? Objetiva a pergunta. Não. Quando novo, há uns 40 anos atrás, os pessoal lá da TIM falam que ele bebia, os piletinhos, mas nunca mais bebeu. Nem fumou, nem usou droga, nada. Mais alguma? Não? Podemos encerrar.